Bom dia! Estamos aqui no jornal para falar do livro Bárbaros do Paraíso, de Pedro Steele. Em Bárbaros do Paraíso, Pedro Steele apresenta uma das diferentes faces da história do Rio Grande do Sul, como Ploás contra os Boches. Mas, em todos eles, apresenta o ser humano em conflito com seus estreitos limites, com a ânsia de poder, de felicidade e de realização pessoal. O imigrante que chega, o brasileiro que almeja uma sociedade mais justa e progressista, o político no seu jogo de interesses e, acima de tudo, o amor, energia vital, propulsora das ações humanas. Ao recuperar a história do Rio Grande do Sul, Pedro Steele nos revela a luta dos teuto-brasileiros, que viveram em Montenegro. São alemães católicos contra alemães luteranos, estes contra os luso-brasileiros, e os brasileiros divididos entre Borges e Medeiros e Assis de Brasil. Trata-se de um romance que retrata as relações entre duas etnias antagônicas e o quanto essas dificuldades interferiram no cotidiano do homem comum, e o quanto influenciaram as relações amorosas, políticas, pessoais, econômicas de todos. Sofia, alemã, filha de Germano van der Raa, um dos sócios do clube alemão de Montenegro, o Germania, se envolve em um dos romances proibidos com Salom Flores, filho do professor Antônio Flores, membro importantíssimo do Partido Republicano em Montenegro, e o jovem mais promissor da carreira política. Desse desenvolvimento nasce José Henrique. Bom, e agora estamos aqui com a professora da Academia Brasileira de Letras e ela vai nos falar sobre o livro de Bárbaros do Paraíso um pouco. Bom, no livro tudo começa com a revolta dos brasileiros, justamente pelos alemães eles estarem comemorando uma vitória da Alemanha. Eles achavam que eles teriam que decidirem por uma pátria. É um livro com um grande contexto histórico, junto tem um romance e ele também trata de várias disputas políticas enfocando as ideias positivistas. E tem também a disputa de Borges de Medeiros e Assis Brasil. E a questão religiosa, que os próprios alemães também tinham a questão religiosa na disputa entre os alemães lusitanos e os alemães católicos. E outra parte bem importante do livro é que os próprios alemães eles ergueram a cidade economicamente, mas mesmo assim eles eram desprezados pelos brasileiros. É um livro super interessante e que envolve quem é. Muito obrigada pela sua presença no nosso jornal. E agora vamos para os depoimentos. Bom dia, estamos aqui com a historiadora Rosângela e ela vai nos falar um pouco sobre a cidade onde se passa a história do livro Bárbaros do Paraíso. Bom, em 1824 chegou o primeiro grupo de imigrantes, alemães em pequeno número, num total de 126 pessoas. Alguns meses depois, vieram mais 157 famílias, com 909 pessoas. Em uma segunda etapa da imigração, por volta de 1857, exportaram aqui imigrantes alemães e italianos. Em quantidade considerável, eles se destacaram pela economia agrícola e suinicultura. Obrigada, Rosângela, e voltamos aos estúdios. Terminamos por aqui. Tenha um bom dia. Bom dia. Vai demorar muito? E aí? Nossa. Tá. Tá gravando? Tá. Tá gravando rápido? Pode ir? Pode? Ao recuperar a história do Rio Grande do Sul, Pedro Steele nos revela a luta dos teuto-brasileiros, que viveram em Montenegro. São alemães católicos contra alemães luteranos, estes contra os luso-brasileiros, e os brasileiros divididos entre Borges e Medeiros e Assis de Brasil. Apresenta uma das diferentes faces da história do Rio Grande do Sul, como Ploás contra os Boches. Ai, Felipe, tudo que tá isso aí, vai lá. Vai. Estamos aqui no jornal para falar do livro Bárbaros do Paraíso, de Pedro Steele.
Ai.